gestão de bares e restaurantes. Eu sou a Lívia. Esse evento é da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul, por realização do SINDA, Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação, com patrocínio do SEBRAE. Esse evento tem o objetivo de promover a troca de experiências entre empresários, com a participação de Gustavo Perego, seja muito bem-vindo. Ele é proprietário do Modern Mama, Osteria, o MoMA de São Paulo. Eduardo Fornari, do Vermelho Grill Campo Grande, açougue Vermelho Bife e em breve com Vermelho Grill Dourados, seja bem-vindo. E o Elmer Jan, do Imacai de Campo Grande, Imacai São Paulo, Receita 00, o Ive Sushi Delivery e o Ashi, restaurante italiano. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Lembrando então que nós estamos ao vivo pelo YouTube no canal Praestro Comunicação. Então, para a gente começar nosso evento, eu quero convidar o Gustavo Perego para se apresentar aos participantes, fazer um breve histórico da sua trajetória aos convidados que estão nesta manhã aqui no auditório do SEBRAE. Gustavo. Joia. Obrigado, Lívia. Vocês estão ouvindo ou não? Estão ouvindo? Tá? Estão ouvindo ou não? Vê se está ligado o microfone. Precisa mexer aqui, não? Alô, alô? Agora sim. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Gustavo. Eu sou um executivo de restaurantes já há 20 anos. Eu não entendia disso. Eu mexia com construção civil, mexi com lixo, mexi com, importação e exportação. Fiz muita coisa até que um dia alguém me convidou para falar, olha, tem um restaurante aqui para você tocar, você se interessa? E aí eu me tornei um CEO de uma rede de hamburguerias chamada The 50s em 2004. Lá na época, eu não entendia nada. Mas esse proprietário, um empresário brasileiro, que mexia com construção civil, ele construiu uma hamburgueria para ele. Ele adorava comer hambúrguer. E na época dele, a época mais feliz da vida dele foi nos anos 50, a juventude dele. E aí, então, ele nomeou a hamburgueria como The 50s, que significa anos 50. Ele era apaixonado por hambúrguer, mas não entendia nada de gestão e me contratou, que eu não sabia nada também. E aí, ele tinha 2 unidades grandes. Cada unidade, a primeira unidade tinha 70 lugares, a segunda unidade tinha 250 lugares. E a gente fazia mais ou menos 25 mil clientes por mês. Era uma referência em São Paulo. E aí fomos crescendo. Fizemos 8 unidades. Eu vendi a empresa para um fundo americano. Fiquei um dia desempregado. Aí o fundo falou, tudo que você me vendeu naquele PowerPoint, agora eu quero que você execute. E aí saímos de 8 lojas, fomos para 33 lojas, 1.700 funcionários, uma fábrica de 2.500 metros quadrados, 5 estados, logística para tudo quanto é lado, 130 milhões de faturamento, uma operação muito bonita, muito bonita. E eu como executivo. E como executivo, aí eu falei, sabe de uma coisa, isso aqui vai dar besteira um dia. Eu como funcionário, falei, um dia vão me demitir, né? Eu falei, vamos investir então num restaurante. E aí num processo longo de autoanálise, reclamando com o meu arquiteto ali, comendo num restaurante japonês, eu reclamando, xingando os americanos, numa briga que eu tive com os americanos, ele vira para mim e fala assim, por que você não monta teu restaurante? Eu falei, porque eu não tenho um chefe, preciso de um sócio para isso. Não é problema, um chefe? Espera só um minuto. Fez uma ligação, ligou para o meu atual sócio chamado Paulo Barros, que é um dos caras que mais entendem de operação de restaurantes que eu conheço em São Paulo, e falou, eu estou aqui com seu futuro sócio. Aí no dia seguinte fomos almoçar com ele, nos demos as mãos e ficamos sócios
do Modern Mammosteria, e de lá fizemos um restaurante em 2016 e hoje em dia eu tenho 4 restaurantes e acabei de contratar o ponto para a construção do 5º restaurante. Eu entendo um pouco, sofri muito, já quebrei, deu certo, deu mais certo do que errado. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de poder compartilhar com vocês as coisas, talvez as coisas que deram certo e as coisas que deram errado, porque assim talvez vocês possam economizar um pouco do tempo de vocês e ter um pouco mais de lucro do que de prejuízo, tá bom? Então, muito obrigado pelo convite que vocês fizeram, João, tá bom? Por estar com esses 2 feras aqui em Campo Grande. Então, sejam muito bem-vindos aqui para o nosso evento. Bom, mais uma vez, uma salva de palmas. Obrigada pela participação de vocês essa manhã. E a gente vai dar início ao nosso talk show, que a gente quer mesmo é compartilhar experiências, ajudar a promover insights e contribuir com os negócios, né, que estão aí. E a gente vai começar na seguinte premissa: se eu fosse montar o meu negócio, o que eu faria com o conhecimento que eu tenho hoje? Então é a partir disso, a partir dessa pergunta, que a gente vai começar então esse bate-papo, essa conversa aqui com os nossos participantes. Tá bom. Quem vai começar? Muito bom. Vai, Du. E eu começo? Vai. Eu já falei demais. Se eu fosse montar hoje o meu restaurante, tá dando... Microfonia. Vamos lá. Bom, bom dia, né? Sim, acho que Só lembrando que a gente teve uma conversa antes aqui, que a ideia é que vocês também interajam, se tiverem perguntas, não tem um roteiro 100% definido, a gente tem uma ideia. Então a gente estava discutindo vários assuntos, né? E se fosse do começo, assim, primeiro eu definiria o que eu realmente quero fazer. Isso quando meu pai fez o restaurante lá atrás, ele tinha muito forte na cabeça dele, exatamente o que ele queria, do jeito que ele queria. Tem histórias boas, assim, que ele estava fazendo restaurante, nem sobremesa tinha. E aí a minha mãe, que é mais cuida de casa, assim, falou: cara, você está fazendo um restaurante, você precisa botar uma sobremesa. Não, eu sei fazer uma... E meu pai não é o cara da cozinha, tá? Sempre foi um ótimo churrasqueiro, assim. E ele falou: não, mas eu sei fazer uma sobremesa, é sorvete de creme com calda de banana. Eu nunca comi em casa sorvete de creme com calda de banana. E ele foi para a cozinha, fez, era uma coisa muito simples e que até hoje é a sobremesa que mais vende no restaurante. Assim. Uma delícia. É uma delícia, é simples, é tranquilo e tem a originalidade daquele negócio. Então, assim, a gente vai discutir de vários assuntos, assim, a primeira coisa que eu pensaria e que eu deixo de recado é isso aí, que a gente tem que pensar o que a gente quer fazer, o que tem a ver com a nossa pessoa, o que você gosta e já viu e tem algum conhecimento, tem vontade de mostrar para as pessoas, assim. Então, um conceito, um restaurante que tem uma personalidade, ele pode ser de qualquer coisa, qualquer tipo. Não quer dizer que massa vende mais que carne ou carne vende mais que sushi. Essa regra não existe. A gente vê restaurante de todos os níveis aí com movimentos variados. Às vezes um vizinho do outro fazendo a mesma coisa, um dá certo, o outro não dá certo. Então eu acho fundamental que tenha uma super personalidade, assim, uma super identidade o seu negócio. Bom dia a todos. Concordo com as palavras que o Dudu disse. Eu acho que no início de tudo nós temos que buscar essa essência, né? Por que nós vamos colocar esse projeto em prática, né? O que eu quero que os meus clientes consumam e gostem, né? Então, acredito que o que eu posso buscar de antigamente, assim, né? Quando nós abrimos, vou falar um pouco sobre o Imacai. Foi um restaurante pioneiro em trazer novos pescados para cá, para Campo Grande. E isso foi uma dificuldade muito grande para a gente, né? Porque os clientes estavam acostumados a
a comerem salmão, tilápia, são peixes mais conhecidos, né? Pô, vamos fazer esse desafio de trazer um leque de pescados diferentes para cá, e o desafio maior ainda é fazer com que esses clientes experimentem esses pescados diferentes, né? Então fizemos uma força-tarefa, né? Pô, o cliente foi lá, pô, eu só quero salmão, só quero, peixe branco, tilápia. Então assim, treinamos a brigada, né, inteira para, pô, tem um atum aqui, mas eu não gosto de atum, pô, mas você já provou um atum legal, um atum de qualidade, procedência? Mas eu já não gosto, tal, quero salmão. Ok. Mandávamos lá as 8 fatias de salmão e 12 de atum ali para eles provarem. E aí foi um trabalho ali que foi feito de formiguinha, né? Não só com salmão, mas com outros itens, outras especiarias, como vieira, enfim. Então conseguimos fazer com que esse cliente provasse e despertasse esse interesse nele em conhecer novos pescados, né? E como tudo, hoje nós estamos aqui também para falar um pouco das nossas dores, né? Acho que como qualquer um que inicia nessa área, o conhecimento é muito pouco, né? Então a gente sempre vai atrás de conhecimento, de controle, análise de dados, isso é muito importante, coisas que no início da nossa operação não tinha. Era mais feeling ali, eu acho que isso aqui vai dar certo. E aí, beleza, colocamos um produto ali no cardápio, pô, será que vai dar certo isso? Será que não vai? E aí depois não tinha uma certa análise assim, pô, deu certo, não deu? Eu acho que deu. Pô, acho que não deu. Então acho que tudo isso assim é muito válido, assim, uma análise de dados bem preciso. A gente costuma falar que hoje a gente trabalha com o dedo no pulso, a todo momento analisando dados, analisando estatísticas, CMV, cardápio. Pô, mudamos o cardápio. Já fiz uma grande besteira numa inovação, acho que foi do 3º cardápio nosso, nós tínhamos aí 2 anos de casa, algo desse tipo. Trocamos o cardápio assim, quase que 100%, assim, 70% de troca de cardápio, um erro da época, acredito hoje, eu vejo que é um erro básico, mas nós fizemos esse erro. Vamos pegar um conceito mais um cardápio menor e com uma mudança de cardápio com mais frequência, né? Nós trabalhamos com pescados, então a gente consegue ter uma variável considerável. Então, pô, vamos mudar o cardápio de 3 em 3 meses, vamos diminuir ele. Beleza, trocamos o cardápio, quase quebrei. Só não quebrei porque falei, eu fui peitudo ainda, falei, não, como que os clientes não estão gostando desse cardápio? O cardápio está incrível, está maravilhoso, tá? E daqui 3 meses a gente consegue ter uma renovação muito maior do que é hoje. Hoje nós trocamos o cardápio aí no máximo 2 vezes por ano, né? Então nessa época nós quase quebramos, assim, eu perdi 45% do meu fluxo de venda, assim. E aí o nosso chefe de sala falava, Léo, o cliente quer aquele prato que você tirou. Eu falei, cara, mas ele provou esse outro aqui? Ele provou, mas ele quer aquele. Eu falei, não, vamos pegar mais ideias, mais feedbacks. E aí nisso foi passado 1 mês, 40 dias, eu comecei a ver números, falei, não, voltamos de novo, né, com o cardápio, reformulamos ele todo, aumentamos ele e seguimos em frente. Então, esses desafios, assim, esses percalços, assim, que a gente enfrenta todo dia e toda hora. Você sabe que você está falando, eu acho que tem uma característica importante, chama-se humildade. Você tem suas convicções, mas você precisa ser humilde para poder... Os números não mentem também. Tem muito feeling teu, mas os números não mentem. Mas deixa eu dar uma contribuição antes disso, falando o que eu faria, né, para o meu restaurante se eu começasse agora com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu teria sócios. Sendo um pouco diferente deles, para a gente não ficar falando na mesma tecla, eu contribuiria com os sócios. Na minha experiência, eu na rede de hamburgueria,
só tinha eu lá. Os americanos ficavam em Dallas, graças a Deus não tinha ninguém no Brasil para ficar me enchendo, e eu acho que por isso até que durou tanto, eu como funcionário lá. Mas aí, quando eu resolvi investir no italiano, eu queria resolver um problema que eu tinha lá na hamburgueria, que era a falta da conversa, a troca, a complementaridade de conhecimentos. Então, hoje, no restaurante italiano, nós somos em 4 sócios. Tem eu, que cuido da parte estratégica, a parte de expansão, toda a parte financeira, controladoria, tesouraria, contas a pagar, contas a receber, RH, tudo fica, a parte administrativa do restaurante fica embaixo de mim. Eu tenho um sócio chamado Paulo Barros, que é um chefe de cozinha, chefe revelação, premiado lá em São Paulo, como chefe revelação, e um cara que ele adora a barriga no balcão. Ele vai todo dia no restaurante, faz o almoço e o jantar. Todo dia ele está lá. O meu escritório nem fica no restaurante. Eu posso trabalhar aqui de Campo Grande, se eu quiser. Eu tenho um outro chefe que também é sócio, chamado Salvatore Eloy, que é o cara mais premiado no Brasil em culinária italiana. É um artista que se expressa pela culinária. Eu tenho um outro sócio chamado Nick, que é um cara que veio de uma multinacional americana, inglesa. É um cara que mexe com suprimentos, em cadeias de suprimento no mundo. Ele era um executivo disso. Então é um cara que adora fazer compra. Então nós somos 4 sócios completamente complementares. A gente tem uma reunião por semana, às quartas-feiras, que a gente se reúne e conversa das 3 às 6. Só. O resto, cada um cuida da sua área e a gente se reúne lá. Então, o que eu queria compartilhar com vocês seja humilde no seu conhecimento. Tem sempre alguém que sabe mais que você. Aliás, por isso que você está aqui. Não que a gente saiba mais, a gente sofreu mais, talvez, né? Mas tenha de repente um sócio para poder te ajudar. Eu não teria um sócio com a mesma virtude que você tem, porque senão vocês vão brigar. Você gosta de cozinhar, o churrasqueiro do Edu, né? O churrasqueiro. Bota 2 churrasqueiros, cada um vai querer fazer do seu jeito, vai dar briga. Então não contrata um outro, não tem uma sociedade nisso, tenha alguém complementar. Fala, Du. Vou pegar o gancho aí, contar da experiência da minha família. Tá? O negócio foi criado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu sou o filho mais novo, fui o primeiro a entrar no negócio, eu trabalhava na Dell Computadores em Porto Alegre. Tudo a ver? Fiz administração de empresas, fui para o mundo corporativo, sempre tive a veia de ser empreendedor, assim, era o que eu queria, mas como eu tinha oportunidade de entrar em multinacionais, assim eu fiz. E aí eu saí da Dell Computadores para escrever o meu trabalho de conclusão de curso, que foi um plano de negócio para a implantação do Vermelho Grill Porto Alegre, que eu fiz pelo mais acesso a dados, assim, e isso 2 anos depois virou o Vermelho Grill Porto Alegre. Bom, eu fui o primeiro a entrar. Minha irmã arquiteta, meu irmão agrônomo, cada um trabalhando na sua área, tá? E o negócio começou a crescer, começou a ficar legal e tal. A sucessão, que já é uma coisa complicada em família, eu quis trazer a ideia porque provavelmente tem gente aqui que está em família também nos seus negócios. Meu pai e minha mãe conseguiram entregar primeiro para mim, para entrar no negócio, e daí a minha irmã hoje em dia cuida de todo o contato da marca com o cliente. Então, marketing é dela, rede social é dela, uniforme, prato, copo, tudo que tem a ver com o ambiente e tal. Ela é arquiteta, ela tem a arte na sua linha, né? O meu irmão, engenheiro agrônomo, o rei da planilha, o rei do financeiro. Em casa sempre foi o cara que tinha dinheiro, que guardava dinheiro.
Então ele é o cara fiscal, tributário, contábil, financeiro, tudo é com ele. Meu irmão trabalha de Porto Alegre, tem um escritório lá com 3 pessoas, que cuida de todas as nossas unidades. A minha irmã mora em Pelotas, trabalha de Pelotas no nosso negócio. E eu sou o cara da operação, o cara que gosta de crescer, de ter uma ideia nova, e cuida da turma do atendimento. Então, assim, exatamente do jeito que tu falou. E a gente tem uma reunião por semana, coincidentemente é às quartas-feiras, a nossa reunião de conselho, onde cada um vem, isso, aquilo, esse é o rumo, esse não é, assim. Cada um cuida da sua hora, cada um confia no seu. Tem uma história boa do meu irmão, assim, quando eu fui abrir o segundo açougue, né? E tive que apresentar para a família, fica junto com o mercadinho tradicional de Campo Grande, aqui chama Minoro. O Minoro é um mercadinho com hortifruti e não trabalhava com carne. E do lado tinha um container assim, eu fui lá e aluguei e tal. E eu tive que apresentar para a família. Apresentei os números e meu irmão, cara, você não vai fazer esses números que você tá pensando em fazer. Eu não acredito que você vai conseguir fazer isso. Mas é o seguinte, eu também não acreditei nos números do primeiro açougue que você falou que ia entregar e você foi lá e fez. Então pode tocar ficha, eu estou aqui, apoio. E aí, o Minoro está fazendo 4 anos de vida. Então isso é muito legal, tu ter a confiança do teu sócio, ser complementar mesmo. Complementar. E pessoal, agora falando sobre histórias de sucesso, já que vocês estão aqui representando isso, até para compartilhar com quem está ao vivo com a gente, com quem está aqui no Sebrae, sobre algo que nós comentamos antes do evento. Dá para ganhar dinheiro com restaurante, né? Muitas vezes é o negócio de uma vida, de uma família. Então a gente quer compartilhar assim, se nas dores que vocês passaram aí nessa trajetória profissional de vocês, é possível eu ser bem-sucedido financeiramente também no negócio bar e restaurante. Sobrou para você, Léo. Você está com... Aí. Bom, vamos lá. Essa pergunta é difícil. Não, eu acredito que, claro que sim, né? Mas isso tudo tem um trabalho a ser feito, né? E um trabalho de muita experiência, de muitos anos, de muitas quebras, de muito muro, soco na porta. Acredito que... Com o passar dos anos, né, os dados, né, que nós falamos aqui anteriormente, ele é muito importante para a sua operação. Acredito que a análise dele é mais ainda. O que eu faço muito nas minhas operações, que geralmente nós chega lá, o financeiro apresenta um resultado de DRE mensal. Você analisa aquele resultado, legal, bacana, precisamos melhorar aqui, precisamos ajustar aqui, isso aqui foi bom, isso foi ruim, nossa variável a gente pode conseguir diminuir, o fixo vamos tirar um pouco aqui e tal. Mas, até não sei como que o Gustavo e o Dudu trabalham, mas eu gosto de trabalhar semanalmente, né, principalmente nessas reuniões. Então, assim, toda segunda-feira eu tenho um relatório pela manhã já de como foi a semana anterior, né? Então nesse relatório visualmente é muito fácil de ver. Eu vejo como que foi o nosso faturamento divididos ali: o almoço executivo segunda a sexta, o jantar de segunda a domingo, né? Consigo ter uma análise do almoço de sábado e almoço de domingo separados, né? E o número de pessoas que foram nesses períodos assim. E aí eu tenho um comparativo ali dos 7 primeiros dias. Nesse comparativo eu tenho um dado de como foi os últimos meses, para eu fazer esse comparativo com o mês anterior, e a média do ano, para ver se eu estou acima e estou abaixo. E nisso também eu tenho esse dado de que quais são os melhores meses para mim e quais são os piores meses para mim. Aí eu consigo antecipar isso. Por exemplo, nós temos o Imacai aqui em Campo Grande e o Imacai em São Paulo. Eu sei que o Imacai de Campo Grande, o julho e dezembro são os melhores meses para nós, por incrível que pareça. Já em São Paulo, julho é o pior mês
dezembro e janeiro também são os piores meses. Então eu consigo antecipar isso. Por que julho e São Paulo são os piores meses? Depois o Gustavo acho que pode falar melhor. Férias, frio, chuva, tudo isso influencia muito lá. E é totalmente ao contrário daqui, onde a gente consegue ter um fluxo maior de pessoas aqui andando na rua, de férias. Deixa eu contribuir uma coisa mais aqui. Isso que o Léo está falando é uma coisa muito importante. Mas assim, cara, muito. Número é muito importante na tua vida. Se você não gosta de número, alguém tem que fazer esse número. Meu sócio, Paulo Barros, um cara formado, inteligente pra caramba, ele não sabe como fazer um número. Ele não sabe como é que calcula o número. Mas quando eu mostro o número para ele, ele é sensível a um número. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que é chave na tua pergunta, Lívia, que é o seguinte. Como que você ganha dinheiro com um restaurante? Você precisa, para ter isso que o Léo faz, você precisa ter pelo menos uma boa estruturação do seu resultado. Não importa o tamanho do teu negócio. Se você é uma Petrobras ou se você tem um café pequenininho. Eu vou fazer uma analogia, internamente eu chamo de método português, pela admiração que eu tenho pelos portugueses, de como eles são simplistas e diretos no que é importante. Então eu faço a conta mais, menos, igual. Qual é o teu faturamento? Qual é o teu custo? E qual é o teu resultado? Se você não tem isso, você não vai conseguir nada. Nada. Mais, menos, igual. Isso pode complicar muito para planos de conta, os demonstrativos de resultado de exercício, que são os DREs, etc., com amortização, depreciação, etc. Eu não tenho isso. Não uso a planilha do contador, o que é um sacrilégio. Eu faço um método português, por competência. Tem gente que faz por caixa, não importa. Mas, o teu faturamento, separado por unidades, por lojas, ou por tipo de venda, por delivery, por executivo, por... Você precisa ter um bom custo e uma boa ordenação ali. Pode ser uma planilha simples, não complica a tua vida. Não complica. Agora, se você conseguiu isso, mais ou menos igual, cara, você já deu um passo muito grande, não deu, Léo? Deu. Muito grande, muito grande. Agora, se você pega esse teu custo, o que é esse custo? Soma as suas notas fiscais. Soma elas. Pega e empilha as notas fiscais. Você pode fazer isso de uma maneira complexa, pegando no sistema da Cefaz. Se você empilhar as notas e somar elas, você vai ter o teu custo. Se você não tem isso, Lívia, você não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. Depois que você fez isso, você precisa controlar a tua mão de obra em restaurante. E aí, gente, tem um número que já vai a dica aqui. Dica número 1, fundamental para o teu negócio. Seja aqui, em Campo Grande ou em qualquer lugar do Brasil. Todo mundo que opera restaurante sabe disso. Se você não sabe, você precisa saber agora. Que é a somatória de todas as tuas notas fiscais, teu custo de mercadoria vendida, vulgo CMV, com a tua mão de obra, esses dois números CMO tem que somar entre 50% e 55% do teu faturamento. Se está acima disso, você está indo mal. Você está indo mal. Então, tem negócios, por exemplo, que eu estava contando para eles, o Madeiro, por exemplo, opera com mão de obra, para quem gosta desses números, opera com 14% de mão de obra. Eu nunca consegui operar com 14%, que eu acho que é muito baixo. O McDonald's opera 15% de mão de obra. Mas ele tem uma mercadoria
que pesa 38, 39. A somatória tem que estar dentro desse número. É um número cabalístico. Ou você tem, ou você está perdendo dinheiro. Deu para ficar claro? Eu acho que essa é uma boa dica. Ótimo. Edu, não sei o que mais você pode contribuir nisso. Eu tenho muitas coisas para contribuir sobre isso, mas vamos lá. Eu aprendi com um consultor uma vez que é o seguinte, ó, respondendo a pergunta da Lívia. Melhor negócio do mundo é petróleo. Pior negócio do mundo é petróleo mal administrado. Para restaurante é exatamente a mesma coisa. E tinha uma época, o meu pai fez um primeiro restaurante em Campo Grande, a Casa Colonial. Durou pouco tempo, ele vendeu uma galeteria. Tinha uma época que, a minha impressão, eu não mexia com números naquela época, que as margens de restaurantes eram grandes, então permitia o dono de restaurante ser amador, não ser tão bom de gestão. Hoje em dia, todo e qualquer negócio, as margens são muito apertadas. Então, assim, pode ser com uma planilha do Excel, do jeito que você quiser. Assim. Hoje em dia, a gente usa um sistema que, assim, um parafuso está lá no sistema. A gente consegue abrir ele e ver tudo possível. Contribuindo de práticas, né? Cada um tem os seus relatórios. Aí tem uma coisa que eu faço que eu acho muito legal, assim. Os preços de compra variam muito nos meses. Então a gente tem um relatório lá que chama relatório de rentabilidade de cada produto vendido no cardápio. Isso te garante tu enxergar que a tua margem está sendo mantida, porque às vezes a gente chega lá no final do mês, pô, cara, não atingiu o número direito que eu queria, tal. Aí tu vai ver, o preço da carne subiu essa semana e tu tá na correria do dia a dia ali, aquilo lá passou batido. E o fornecedor não fala nada, né? Não. Vai aumentando de 5%, 3%, vai indo. É muito comum isso acontecer. Isso vai prejudicando 1%, 2%, 3% no teu CMV. Então isso é uma coisa que a gente constantemente revisa. Tem até uma super planilha lá que pinta de vermelho, assim, se aquele produto que a gente quis que o CMV... Porque tem produtos que tem margem, tem produtos que tem imagem. Acontece no nosso restaurante. Tem produtos que o CMV é 18%. É ótimo vender aquele produto. E tem produtos que o CMV está em 40%. O legal é que o conjunto deles faz o teu CMV ideal. Então, se aquele de 40 naquele mês está a 45, ele está te sacaneando o resto da conta, entendeu? Então, é uma prática de dia a dia assim, que a gente usa muito, está sempre analisando o relatório de rentabilidade de cada produto vendido, constantemente. E só falando mais um pouco sobre essa análise que nós fazemos por semana, com essa análise nós conseguimos saber, semana passada nós tivemos um fluxo de 10, 15% menor no almoço executivo da outra semana. E no comparativo do mês passado, nós estamos ainda 10% a menos. Juntamos com a equipe de marketing. Essa semana vamos trabalhar sobre o almoço executivo, vamos fazer reels, vamos focar mais nisso, vamos colocar um patrocinado mais focado nesse almoço. O almoço de sábado tá bom, tá legal, mas o de domingo caiu. Então, vamos focar nesse almoço de domingo. Então, tudo isso é uma análise que nós conseguimos semanalmente conseguir ainda agir naquele próprio mês, né? Muito bom. Essa dica do Léo, olha, poucas pessoas, eu conheço muita gente que opera restaurante, viu? Muita gente. Pouquíssimas pessoas que eu conheço operam semanalmente. E é muito bonito você entender o seguinte, é lógico até. Meses não são comparáveis. Ótimo. Janeiro contra janeiro do ano passado não é comparável. Sabe por quê? Porque mudou um dia o calendário. Não sei se você reparou isso já. Mudou o calendário, né? É um domingo. No meu negócio, se no mês tem 5 sábados, então tem 31 dias no mês, né? 5 sextas, 5 sábados e 5 domingos, eu ajoelho no milho e vendo a minha empresa naquele mês. Eu falo, nossa, olha o faturamento que eu tenho. Porque no meu negócio, sexta, sábado e domingo equivale a 50% do faturamento de uma semana minha.
Tá bom? Então, dica. A gente vai dar dicas aqui, né? Sim, Dicas. sim. Meses não são comparáveis. Semanas são comparáveis. Então, quanto você compra numa semana, tem que ser igual ao que você compra na semana anterior. E vai ser muito parecido com o que você vai comprar na semana que vem. Se você não mexer no teu cardápio, a quantidade de carne que você compra é a mesma e foi a mesma. Então, você está vendo, gente, não é complexo. Tem manha. Semana. Sua vida, seu restaurante é administrado 54 semanas no ano, não 12 meses. Já foi. Você está pensando em mês, você já está perdendo dinheiro. 52 semanas. É isso. Aí, então, são 54. Se você perder o faturamento, você vai ter que compensar agora. De algum jeito. Bota um marketing para trabalhar, bota... Até se analisar o mês, já passou. Entendeu? Se teu CMV já explodiu na semana passada, ele vai explodir no mês. Você vai ter que dar um jeito de descobrir aonde consumiu, para onde foi nesta semana. Estoque parado. Estoque parado. Semana é o grande... Olha, segunda dica, hein, gente? 50, 55 e pensar em semana. Muda a sua vida. Muda a sua vida se você fizer isso. E é interessante, né, Gustavo, a gente colocar, por exemplo, assim, o empresário pensando com essa mentalidade operacional e não como o cliente vai pensar. Porque, por exemplo, eu como cliente, eu posso chegar no restaurante e observar que vocês, durante 4 ou 5 meses no ano, mantêm os mesmos preços no cardápio, sabendo que existe a sazonalidade no valor dos produtos, inclusive das commodities, tem toda a questão política, a gente já conversou sobre isso, eu e o Juliano até. Então, gostaria de saber como é que vocês conseguem manter esse equilíbrio, sabendo que o valor do cardápio é sempre o mesmo, por um bom tempo, né? Então, queria que vocês comentassem isso com a gente. Tem manha. Tudo tem manha nessa vida. Aqui, então. Pode falar. Então, no nosso caso, nós colocamos no nosso CMV e no nosso preço desse prato, nós colocamos uma margem para aguentar essa oscilação. Eu sou um cara que odeio aumentar o preço de cardápio. Odeio. E se for possível, eu quero até diminuir o preço, Isso. por incrível que pareça. Então, esse ajuste é feito, esse controle é feito. Então, nós fazemos, não sei o caso de vocês, depois eu queria até saber. Fala. Então, nós fazemos esse ajuste, em 3 em 3 meses eu faço um ajuste de preço de cardápio. Tá. Eu não tenho essa periodicidade porque eu lanço mão dessa curva, dessa meu relatório aí de rentabilidade. Então eu já mudei preço de um mês para o outro, já aconteceu. E já aconteceu de passar 8 meses sem mudar preço. Então assim, eu brinco lá que é o seguinte, a gente não pode cobrar do nosso cliente a nossa ineficiência. Nossa, então a gente tem que ser ferrado de gestão para poder entregar para ele o que é justo. Então a gente respeita as nossas margens, também quer ganhar as margens. Vou contar um caso específico do aumento do preço da arroba de 2 anos atrás. Tá? A gente não conseguiu repassar porque o mercado não ia pagar essa conta. Então a gente teve que amargar margens menores, não chegou ao prejuízo, mas amargou margens menores, entendeu? O preço da arroba baixou esses tempos. Faz tempo que eu não aumento o cardápio, entendeu? Então é isso aí, existe uma variação ali que está dentro da conta. Dica também. Tudo tem dica, tudo tem manha. Isso não é minha verdade, você estuda isso. Você vai numa escola de gestão de restaurantes, eles vão te falar tudo isso. Seja humilde, seja humilde. CMV, que é o resultado lá da tua culinária, que normalmente vai estar girando por volta de 32, por ali, não importa o ramo, talvez não sem proteína, gira em 32, Bruno? 37. Proteína é mais caro porque a proteína é cara. Então, manha na vida,
O CMV é o resultado do que você fez no teu cardápio. Só que existem CMVs por grupo de produtos que você vende. Talvez complique um pouco aqui agora, tá? Existe o CMV total da tua empresa, existe o CMV de comida, existe o CMV de bebida não alcoólica, bebida alcoólica e vinho. Gargalo. E vinho é bom. E vinho. Então, eu opero com 6 CMVs dentro da empresa. Mas você não precisa ser que nem eu. Comece com 1 CMV. Para você chegar em 6, você precisa começar com 1, que é some as suas notas fiscais. Depois que você começar as suas notas fiscais, agrupa elas por comida. Arroz, feijão, carne, verduras, tudo é comida. O outro grupo é bebida não alcoólica. Então, água, refrigerante, tananana. Beleza? Beleza. CMV de vinho vai variar entre 35% e 45%. Ele tem que girar aí. O CMV de vinho. Como é que você calcula isso daí? Notas fiscais de vinho dividido pelo seu faturamento de vinho. Tudo que você vendeu de vinho, entendeu? Nota fiscal dividida pelo faturamento de vinho, vai dar a porcentagem de vinho. Bebidas não alcoólicas, 20, 21, 22 no máximo. Tá bom? Comida tem um range maior. Então, quando você vende pratos de proteína, só proteína, você tem que precificar ele com 40% de CMV ali. Quando você faz massas, 25% de CMV. Entradas, 28%, 27%. Então, você tem CMV para tudo. Então, como é que você faz para ter um CMV de 32%? Você vai ter produtos que estão vendendo a 38%, que são proteínas, e você vai ter que colocar produtos para equilibrar teu cardápio, para que tua empresa tenha um CMV de 32%. Fez sentido? Então, você tem uma meta de ter um CMV de 32%. Para isso, teu cardápio precisa estar estruturado para que ele dê um CMV de 32%. Se você só vende proteína que nem o Du vende, ele tem que colocar um monte de acompanhamento no cardápio, com certeza ele tem, com CMV 20, 18, para poder dar o CMV final. Às vezes uma composição de prato te ajuda demais, entendeu? A buscar o CMV. Entenderam? Essa é dica de ouro. Assim você vai ganhar dinheiro no teu negócio. Seja para café, seja para qualquer coisa. CMV é um conjunto de coisas, tá bom? Esse é um lado da história. Pode falar. Eu ia contribuir com o seguinte: tem coisas que têm efeito de preço comparativo. Cerveja, todo mundo vende cerveja. Isso. Então você vai lá e fala assim: não, a margem do meu restaurante, meu CMV vai ser 30, eu não quero nem saber, eu vou aplicar na cerveja. O cara vai sentar na mesa e vai te chamar de ladrão. Ladrão. E às vezes um prato que você faz especial, que é uma receita sua, não sei o que, ele tem CMV 10%. E o cara está pagando e está achando uma maravilha aquilo, porque ele está achando bom, uma criação, entendeu? Então, assim, precificar um cardápio é ajuste fino mesmo, é um para um. Ajuste fino. Isso aí. Os drinks, né? Os drinks a gente consegue ter uma margem bem melhor. Então, temos o cardápio de coquetéis, temos a carta de vinho, mas o foco sempre vai ser a carta de drinks, onde a nossa margem é maior. Vamos atender aquele público que quer consumir um vinho, vamos, com certeza. Com rótulos legais, uma carta bacana,
Mas o intuito ali é a gente sempre pegar essas margens maiores e tentar fazer com que seu time de venda, sua equipe, enfim, ofereça e sugere mais esse CMV melhor. Outra dica, precificação, que o Edu está falando. Então, uma coisa é você calcular teu CMV, outra coisa é, teu CMV não está encaixando. Por que ele não está encaixando? Porque você não está olhando o CMV por produto. Então quanto custa teu prato? O que você está vendendo? Aí, a gente vai entrar naquela celeuma que é um terror para as pessoas, que é ficha técnica. Rendimento, nossa, rendimento, ficha técnica, isso aqui é uma lenda. Funciona, você precisa fazer, se você não sabe fazer, contrata uma profissional, uma nutricionista, ela vai te ajudar a fazer e tal. Você precisa ter uma referência, pelo menos uma referência. Beleza. Isto posto, você vai ver lá quanto você vendeu, quanto teu produto tem quanto você vende, né, o teu preço de venda e quanto custa esse teu produto. Aí, você faz lá uma porcentagem, você vai descobrir. Então, é isso que eu estou falando. Massas, todas as tuas massas precisam estar gerando a 25%. Aí você precificou a 25%. Isso é uma maneira de fazer. Outra coisa é, você vai lá no restaurante do Du e do Léo e você vai ver quanto que ele está vendendo as massas. Você vai no teu concorrente e vai ver. Porque aí você vai descobrir que o cara está vendendo num preço mais alto e você também pode vender num preço mais alto. Porque o mercado está operando num preço mais caro. Então você precifica teu cardápio de duas maneiras. Olhando o teu CMV e olhando a oportunidade que o mercado te dá. Porque pode ser que você tenha que vender mais barato, ou você pode ter uma oportunidade de vender mais caro. Acredite, existe a oportunidade de vender mais caro o produto, tá bom? E falando agora sobre oportunidades de vendas, eu acredito que tenha explodido essa possibilidade na pandemia, mas o delivery já é algo assim bastante comum, né? Especialmente para as pessoas aí que têm uma rotina mais atribulada, a gente pode dizer assim. Mas a gente quer saber na prática do negócio de vocês, se isso realmente funciona, se isso realmente traz um resultado eficiente para o caixa, por exemplo. Baita assunto, bastante polêmico, tá? A gente nunca tinha feito delivery até chegar a pandemia, né? Desespero para todo mundo, sem saber o que vai acontecer. Também não. Sem saber o que vai acontecer, cara, precisamos entrar no delivery, que talvez seja a única saída. A gente fazia reuniões diárias quando começou a pandemia, todos os sócios, para discutir, cara, ouvi tal notícia, em tal país aconteceu tal coisa. A gente precisava ser o mais rápido, né? Tem uma historinha aqui do Pantanal que é o seguinte: dois amigos estavam pescando e escutaram o barulho de uma onça. Aí um deles abaixou e começou a calçar o tênis, né? Aí o amigo falou assim: por que você está calçando o tênis? A onça corre mais que você. Ele falou: não preciso correr mais que a onça, eu preciso só correr mais que o amigo. Então na pandemia era a mesma história, a gente só precisava correr mais que o amigo, entendeu? Que a onça ia pegar. E a gente começou a fazer o delivery, e aí vem o segundo maior sócio, né? Que é o iFood, que te cobra aí, no nosso caso, 20% lá, porque a gente tem uma super negociação e ainda eles cobram 20%. E aí, aparentemente, a margem vai quase embora e tal. Aí a gente começou a ver que os restaurantes cobravam a mais para estar dentro do iFood, e assim a gente fez. A gente botou 10% a mais do preço, então ficou com um custo a mais de 10% do delivery. Bom, se for analisar o trabalho que dá, a preocupação, é uma nova empresa, hoje representa 10% do nosso faturamento delivery, e a gente vai continuar fazendo delivery pelo seguinte: a gente fez uma pesquisa com alguns clientes, perguntando se aquele pedido que ele fez em casa, ele estava deixando de vir ao restaurante, né? E todos responderam que não, que eram momentos diferentes. Então, a gente considera que aquela venda a gente não teria se não tivesse dentro do iFood. Segunda grande coisa que a gente estudou
ter a entrega própria, né? Sair fora dos 20%. E aí vem todos os problemas que vêm de arrasto, né? Legislação trabalhista, o motoqueiro, que a gente decidiu não entrar nessa. Vamos começar com o profissionalismo de uma empresa que está aí funcionando bem. Então, no nosso caso, a conta é vantajosa por isso. A gente ganha menos, mas era uma venda que eu não teria, entendeu? Então, me ajuda a dar economia de escala no negócio e tal. A gente acha interessante. Sei que não é a opinião de todo mundo. Por isso que ele deu para mim. Delivery é um mal necessário. Eu não faço delivery, graças a Deus. Mas eu sou exceção. Não gosto, não aconselho. Eu acho que é uma barbaridade. Isso é minha opinião pessoal. Mas meu negócio reflete isso. Entretanto, eu sei do que ele está falando e tem uma manha também, como tudo na vida. Se você faz o delivery, eu tinha 33 lojas. Hambúrguer, que é o produto que mais vende em delivery, tá bom? Eu já fiz dark kitchen. Aliás, eu tinha dark kitchen antes de chamar dark kitchen. Não cabia na loja, então a gente fazia na loja da frente o delivery. Então a loja produzia, os hambúrgueres mandava lá para outra loja do outro lado da rua, literalmente do outro lado da rua, e lá a gente fazia isso desde 93, só para você ter ideia. Bom, equipe de motoboy próprio, tal. A conta é muito simples, gente. Se você faz delivery da sua própria loja, Edu, você está lá com a tua operação lá, montada já. Você não vai colocar um cara a mais, você não vai fazer nada a mais. Faça delivery, porque nas finanças tem um termo chamado assim, margem de contribuição. Ou seja, você tem um faturamento a mais, sem fazer nada a mais por aquilo. Já está tudo montado, a energia está lá, a água está lá, o funcionário está lá, o ativo está lá, está tudo lá. Então você vai ter uma receita marginal do seu negócio, tá? Faça. Se você vai montar uma coisa fora, na minha planilha, eu já discuti com gente que opera delivery, pizza, os caras fortes pra caramba nisso, 20 lojas de pizzaria, que metade do business dele é delivery, etc. As planilhas não fecham a conta. Vai dar 8% de resultado, 7% de resultado se você faz uma dark kitchen, ou seja, você tira a tua unidade de delivery e bota para fora. A rentabilidade é muito menor do que um restaurante. Eu particularmente acho que não vale a pena a dor de cabeça, a apurrinhação que você vai ter, problema com o cliente, gestão. Então, eu não faria delivery fora. Dentro da loja, eu com certeza faria se tivesse a oportunidade. Mas eu sou um homem feliz, eu prometi por mim que eu não vou compartilhar 20% do meu faturamento com ninguém. Eu não tenho nem eu para mim, mas eles vão dar para alguém. Eu já dou para o governo, imagina se eu vou dar nem a pau. Enfim, um pouco revoltado. Pelo amor de Deus, né, gente? Bom, eu tô com o Dudu também. Nós não tínhamos a operação de delivery no Emacai até quando chegou a pandemia. Não tínhamos para onde sair, o que fazer, reuniões também diárias dentro do escritório o dia todo, pensando em soluções alternativas. Naquela época eu lembro que nós fomos entrar no iFood, tinha 1.700 restaurantes no Brasil entrando naquele dia. Nossa. Tanto que nós fomos 30 dias para ser cadastrados e estar operando dentro do iFood, foi uma loucura. Mas iniciamos também, hoje corresponde a 10% do nosso faturamento, né? O Emacai tem, tanto o Emacai quanto o Dudu também, tenho certeza, tem esse envolvimento do cliente no espaço nosso, né? Então, essa experiência dele indo no restaurante é bem diferente de uma entrega de um delivery. Por mais que você invista em
uma embalagem legal, e uma entrega boa, com qualidade, rápida, mas isso também isso atrapalha esse envolvimento que o cliente tem dentro do restaurante. E a margem, como o Imacai tem um custo fixo alto, né? Então a variável ela continua a mesma. Então, por conta disso, o delivery nosso vale a pena. Vale a pena. Então a gente consegue ter essa margem maior aí na entrega. Eu gostaria de lembrar que para as contribuições do pessoal daqui ou aquelas pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube, o QR Code tá disponível então para as perguntas e para as participações. Dando andamento aqui aos nossos temas, já que a gente está comentando sobre desafios e contribuições aí para os bares e restaurantes, eu queria saber a respeito das equipes, né, dos funcionários, porque eu tenho certeza que pode ser também uma pedra no sapato das pessoas, dos pequenos negócios, dos grandes, e eu acredito que vocês, né, como estruturas bem-sucedidas, devem ter histórias interessantes para compartilhar aqui com a gente a respeito da formação dessas equipes, né, tanto da gestão, do atendimento, né, a produção, porque produzir alimentos, né, produzir boas refeições, tem toda essa questão. Tema, acho que hoje em dia o mais desafiador, para o vermelho, o mais desafiador, tá? E a gente tem uma empresa que tem psicólogos que trabalham e tal, para fazer o desenvolvimento de pessoas dentro do nosso negócio. E a gente está tentando sair fora do quadrado. A gente faz pesquisas com funcionários para entender o que é melhor para eles e nem sempre é só o dinheiro ou a gente está entendendo que as pessoas querem mais qualidade de vida. Então a gente está com um monte de estudo, de dar uma folga a mais, de mudar horários de trabalho, só que tudo isso é uma mudança de modelo mental, né? É muito complexo isso aí. Então a gente está fazendo do jeito do back to the base, do jeito mais tradicional possível, assim, melhorar a área de descanso, melhorar conforto deles durante o trabalho, nas instalações da empresa, promovendo encontros mensais deles e a gente faz uma festinha ali para comemorar aniversários. Essas pequenas coisas têm dado bom resultado, tá? A gente ainda não achou o caminho ideal, mas eu acho que a gente está no rumo, entendeu? A gente nota uma mudança de lideranças, treinamento de lideranças, a gente já teve bastante experiência com, né, porque o restaurante pensa uma coisa, né? Talvez a gente vai falar de conceito também. Mas os teus líderes estão fazendo com o resto do teu time a mesma coisa que tu queria que fizesse? Às vezes não. Então a gente investe bastante em treinamento de líderes para conseguir passar a mesma mensagem para o colaborador lá, mais chão de fábrica. Então assim, estamos tentando. Eu não tenho uma super dica para dar, se é que vocês têm, eu ainda não tenho. Mas essas pequenas coisas estão dando bons resultados. Eles querem que a gente olhe mais por eles. Talvez a gente passou um tempo aí muito de tem que fazer e ponto final, e eu arrumo o outro. A gente tem vagas abertas e tem pessoas desempregadas. E esse ato aí, ele está acontecendo. Por que o cara não quer trabalhar? Será que ele é só vagabundo? Acho que não. Acho que ele quer trabalhar com alguma coisa que para ele tem sentido, para ele tem significado. O nosso ramo é ferrado em relação a isso, porque trabalha de noite, trabalha final de semana, trabalha feriado. O cara não tem um horário dele com a família, entendeu? Então é isso. Não tem uma super dica, mas essas pequenas coisas a gente tem notado uma equipe um tanto melhor. Eu concordo com o Dudu, são estratégias também que nós levamos. É só botar um adentro. Esse funcionário hoje, ele realmente busca não só a questão salarial, mas ele busca um reconhecimento, ele busca com que os líderes estejam próximos ali, os sócios estejam bem próximos deles, e eles gostam muito de ser ouvidos, né? De ideias, de opiniões. Então nós
temos reuniões semanais com esses líderes, onde nós abrimos ali, como esse papo nosso aqui, uma conversa mais informal. Temos a reunião formal de resultado, de tudo isso, mas essa reunião informal aqui rola bastante, né? Nós fazemos uma vez por semana, onde todo mundo joga ali as suas ideias, falamos, enfim. E é algo informal, onde a gente consegue também trazer esse funcionário mais perto de você e fazer com que ele entenda mais a sua mentalidade, assim, o seu conceito e passe isso para o restante da equipe deles, né? Eu não tenho dica também, não tenho. A gente paga muito bem o nosso funcionário, muito bem. No RH tem lá o primeiro quartil, que você paga abaixo da média, a gente paga terceiro quartil, então a gente paga 15% a mais do que o cara recebe. O cara trabalha muito no nosso restaurante. Eu tenho filas de 2 horas para o cara comer no nosso restaurante, nos 4 restaurantes que a gente tem. O funcionário trabalha muito lá. Um garçom opera em jornada dupla. E a gente cobra 13% de gorjeta ainda, em São Paulo em geral, né? E a gente paga bem, muito bem, e mesmo assim eu tenho dificuldade de mão de obra. Depois da pandemia, o nosso setor foi devastado com relação à mão de obra. Então, o que eu entendo, exatamente o que o Du falou, faça tudo para o seu funcionário. Vai desde alimentação, a área de descanso que a gente tem, tudo isso. Se dedique a ele, escute ele, mas a única coisa que eu tenho certeza é a maneira que a gente operava com mão de obra não será a maneira que a gente vai operar. Se você está operando do mesmo jeito e quer forçar teu funcionário a trabalhar daquele jeito, não vai rolar. Não vai rolar. Você vai ter que fazer eu não sei qual jeito você vai fazer, porque eu também não descobri, tá? Mesmo eu pagando mais, hein? Hoje em dia a gente dá uma bronca, o funcionário começa a chorar. Não, nem me fale. Cara, peraí, eu só dei uma apertadinha aqui, era coisa que era normal antigamente. Então a gente tem que sair fora do quadrado. É um outro tipo de pessoas e de momento que a gente está vivendo. Tomara que um dia a gente descubra, né, como lidar e isso voltar ao normal. A gente está chegando para 1 hora já de conversa e eu vou deixar o microfone aberto, né? A gente vai continuar aqui o bate-papo, mas eu vou deixar o microfone aberto. Queria que vocês levantassem a mão, participassem também, fizessem perguntas aqui, aproveitassem o conhecimento dos nossos integrantes aqui, dos participantes, para tirar as dúvidas de vocês. Aí a Paola pode levar o microfone aí para onde vocês estão. Só levantar a mão que a gente leva o microfone. Bom, e a gente vai dando sequência então aos temas, né? Alguns desafios, outros com dicas e sugestões. Vamos para uma pergunta, vamos lá. Pedir para se apresentar, falar o nome. Bom dia a todos, meu nome é Rafael. Eu tenho uma hamburgueria também, tenho outro restaurante de mesas saladas em Campo Grande. E a pergunta é para o Gustavo também, mas pode complementar. A questão do delivery do iFood, né? É uma dor, né? Que, assim, que bastante uma mal necessária, né? Que o Eduardo falou. E como vocês veem esse canibalismo que gera hoje no iFood? Por exemplo, a gente vê muitas empresas que foram engolidas, né? E eles estão meio que monopolizando essa parte de delivery, né? Com promoções bastante agressivas, né? Que até acaba nas custas do empresário, do dono do restaurante. Eles passam esse valor, essa promoção para o cliente, eles pagam um valor baixíssimo, às vezes até para restaurantes que não tem, são cadastrados, mas tipo, que eles fazem na caixa de casa, né, o movimento. E como vocês veem essa disputa de preço futuramente? Tendo em vista que hoje eles têm o
a Mataí também, que é outra plataforma que é de WhatsApp e tal, né? E assim, futuramente, como vocês veem essa... que possa refletir nas nossas casas, né? Às vezes você paga um preço tão baixo no delivery que a pessoa, por que eu vou sair de casa sendo que eu estou consumindo na minha casa aqui um preço muito menor do que eu pagaria nos nossos restaurantes? Ó, eu vou te ajudar assim. O ser humano é um ser social. Ele não vai comer na casa dele. Acredite. Essa história de falar, não, acabaram os restaurantes. Não acabou. O mundo vai mudar, mas a maneira talvez que a gente sirva vai ser sempre num restaurante, ou seja, num ambiente social. Porque o ser humano é social, ponto final. Isso é uma verdade. Entretanto, o cliente consome em momentos diferentes. Ele adora teu produto. Ele vai consumir em momentos diferentes. Por mais que você seja contra o delivery, é uma realidade. Ou você aceita, ou faça outra coisa, tá? Agora, o que a gente fazia no 50s? O 50s, quando nasceu, não tinha o cara da garagem. Nós navegamos num oceano azul, que é o termo técnico para isso. Por isso que chegamos em 33 unidades. 33 unidades de 150 lugares cada uma. Então não era uma portinha. Eram operações de 70 funcionários. Enfim, era coisa parruda. Então como você sobreviver num ambiente desse que nos pegou de calças curtas? Tá bom? O iFood tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que é um mercado, tá? Só que a vantagem é que você pode se usufruir disso. Crie uma segunda marca da sua marca. Você cria lá o Rafaels. Perfeito, boa. Cria o Rafaels. Rafaels Hambúrguer. Faz smash, muda a proteína, compra outra proteína, derruba o preço dele. Usa a maioria dos insumos que você já tem. Reprecifica. No teu hambúrguer, 2 fatores são muito pesados. O hambúrguer e o queijo. O queijo, que também é uma proteína, mas coloca processada. Derruba muito o CMV. Diminui o tamanho da porção. No meu delivery, nunca vendeu bebida. Porque a Coca-Cola que eu venderia é cara para o cara. Então pense o teu combo na parte de comida. E não na parte de bebida, porque a bebida ele vai ter lá o 2 litrão na geladeira dele e vai resolver a vida dele. Então não faça o combo nisso. É o que eu aprendi. Gera uma segunda marca e entra nisso daí. Joga o jogo. E aí, Rafael, tudo bem? Falando sobre o que o Gustavo disse agora, nós exatamente fizemos isso. Criamos uma segunda marca do Imacai, chama Evi Sushi Delivery, onde eu consigo, com um custo fixo bem menor que a nossa operação, que é o Imacai, nós conseguimos jogar isso num preço, ser muito mais atrativo, né? Com um produto com uma qualidade muito parecida ou igual até. Então a gente conseguiu fazer essa segunda marca aí. E falando sobre o iFood, é algo que a todo momento você tem que estar estudando, você tem que jogar o jogo deles, né? Então, assim, esses dias eu até estava vendo no Instagram, aqueles vídeos que aparecem, estava um cara no podcast especializado em iFood, hoje tem vários, né? E ele falando que a operação dele, que era de hambúrguer, ele cadastrou 3, o mesmo nome, o mesmo restaurante dele, ele cadastrou 3 vezes no iFood. Então, são 3 cardápios diferentes. Então, o primeiro cardápio é um cardápio onde ele tem a margem maior. O segundo cardápio, ele tirou alguns itens e o outro lá, eu não lembro o que ele fez. Mas qual que é a jogada que ele estava ensinando? Nos dias de menores fluxos, ele joga esse cardápio onde ele tem uma margem maior e ele joga cupom de desconto. Então ele desativa um, ativa outro. Desativa um, ele vai jogando o jogo, parece uma bolsa de valores, ele vai... Então, assim, é algo que muda a todo momento, toda hora, você tem que
ficar nessa loucura de entender como é que tá, e jogar o jogo, e pesquisar, e ver. E aí, Rafa, beleza? Dá a minha opinião também. Falaram para mim a maior coisa, que jogar o jogo. Não tem como você ir contra uma ideia boa. O iFood é uma baita de uma ideia. Ao mesmo tempo, você abre lá o Rafa Burger, no primeiro dia já vai vender um monte de hambúrguer, porque você vai aparecer para um monte de gente, tá? Segunda pesquisa que eu fiz quando comecei a entrar era a mesma ligação e eu fazia várias perguntas. A segunda pergunta que eu fazia era a seguinte: quando você entrou no iFood, você já sabia que ia pedido vermelho? 99% das pessoas disseram não. Ele entrou no iFood, então aquele cara é cliente do iFood, ele não é cliente meu, que ali no meio do caminho ele me achou e comprou. Então assim, eu acho uma relação exploratória, assim como foi o cartão de crédito há anos atrás, que era 6%, 7%, era uma relação exploratória, porque você era obrigado a participar e o cara te tomava um tanto. Então assim, talvez no futuro vai vir um concorrente, a Brasel fala de uma plataforma aí que a gente tanto espera, quem sabe vai chegar esse dia, mas nesse momento, cara, nós temos que descer pro play e jogar o jogo jogado. E tentar inventar, e tem várias ideias boas aí. Acho que esse é uma mudança de modelo mental, né? Só ficar brigando com os caras, acho que nós vamos para baixo. Nós temos que abraçar e ir embora. E Rafa, não vai ter outra plataforma, outro aplicativo, não vai ter nada, cara. Eu conheço bem a iFood. Começou lá atrás de uma empresa chamada Certec, de um cara chamado Patrick Grist. Eu conheci no início, negócio de onde apareceu a ideia, tá? O que ele tem de nego lá, programando, fazendo, acontece, nem perca tempo ao Brasil para competir com um negócio desse. Nem perca tempo. O cara é altamente profissional. Você não lidera, você não consegue pegar um cara desse. O cara tem 90% do mercado. Jogue o jogo. Ou sai do jogo, ou joga profissional. Mas profissional, cara. Entendeu? Bota nego especialista, acompanha os podcasts de nego que fica testando, fazendo. Joga o jogo. Bom dia, Rosa Maria, sou nutricionista, consultora da área, e que bom ouvir que o Gustavo falou sobre ficha técnica, sobre o cardápio. Vocês começaram assim, primeiro a pensar como é que eu vou aqui, o que eu vou vender. Eu falo muito isso nas consultorias, nos cursos que eu ministro. E eu queria saber de vocês como é que vocês constroem a ficha técnica. Depois de pensar o cardápio, vai todo mundo para a cozinha, vai gente especializada, levanta todos os dados, os chefes participam, quais os indicadores que vocês levantam, e como que vocês controlam. Eu vi que o Léo fala muito sobre o cuidado ali, dia a dia, né, dos números. Vocês têm esses indicadores todos levantados. Como é que a equipe recebe essa informação? Por exemplo, o indicador de perda. Quando o teu funcionário recebe os insumos, ele sabe o total que tem que chegar naquele indicador? Primeiro que é uma construção. Teu nome mesmo? Rosa Maria. Rosa Maria, você não consegue chegar nisso que você sonha hoje. É uma construção. Se o cara não soma as notas fiscais, nem faça a ficha técnica. Não precisa. Se o cara tem um controle de CMV, ele apura CMV, aí você pode dar um passo seguinte, que são as fichas técnicas. Nós fazemos fichas técnicas, quem faz isso é o chefe de cozinha, acompanhado por uma nutricionista, que no caso dos 4 restaurantes eu tenho 3 nutricionistas internas. Tá? 2 só de segurança alimentar e uma só de ficha técnica. A mulher sonha fichas técnicas, tá? Eu sou enlouquecido por custo e etc. A gente ganha dinheiro, e não é pouco dinheiro. Nós ganhamos muito nisso, tá? Então, o nutricionista acompanha. E, do jeito que o Léo faz, eu recebo uma planilha toda segunda-feira de manhã, às 10 da manhã, tá lá o CMV calculado e desperdício que a gente teve na semana passada. Vem isso. Só que na cultura da companhia já está isso dentro do funcionário.
Então ele acompanha, ele pesa o que ele joga no lixo, ele pega o prato que voltou do cliente, ele anota. Mas talvez você não esteja nesse patamar, porque este patamar eu consegui chegar 6 anos depois. Dá para chegar? Dá. Ficha técnica você não faz uma vez, o prato é um ser vivo. É um ser vivo, o custo vai variando, etc. Então a gente analisa CMV de todos os itens do cardápio uma vez por semana, em 10 minutos na reunião de operações, para ver o que está fora daquele grupo. Massa, se tem alguma coisa acima de 25%, o que é? No dia seguinte, a nutricionista já está lá acompanhando a produção, para saber o que está acontecendo, que pode ser um problema de compras, pode ser um problema de rendimento, pode ser tudo. Mas isso é o profissionalismo que o Du falava antes, lá no início. Ele falou, antes você podia colocar no preço, hoje você não coloca no preço, mas a tua ineficiência não coloca. Rosa, a ficha técnica serve para 2 coisas, talvez 3. Para controle, para custo do teu sistema e para garantir que aquela receita sai igual, porque senão, hoje em dia, cada funcionário faz de um jeito. Eu fazia a refeição de funcionário, eles diziam que o arroz de manhã era melhor que o arroz da noite. Então, assim, também tem nutricionista, eu adoro o número, fazer uma ficha técnica eu acho uma coisa simples, basta alguém fazer a receita e tu ir pesando os itens e contabilizando. Então, no nosso caso, a ficha técnica está no sistema, todos os nossos produtos são baixados em estoque por ficha técnica, quem não é 1 para 1, né? O prato ali baixa por ficha técnica, e é isso que elabora um segundo relatório que a gente usa de ajuste de estoque. Então, faz a contagem de arroz. Bom, então eu teria que ter vendido 50 porções. Ah, mas vendeu só 40. Então, isso é também analisado sistematicamente. E destravei isso da minha cabeça, que eu achava que a ficha técnica tinha que ser a mesma sempre. Para mim é isso aí. Constantemente a gente tem que estar pensando, as coisas mudam, tem muitos produtos naturais, o rendimento de descascar uma batata de um mês é um, do outro é outro, de uma cebola é diferente, da mão do cara, enfim. Então tem que estar sempre em cima. Agradecer então a participação de vocês, a gente está chegando ao finalzinho do nosso tempo, infelizmente. E junto com as considerações finais, eu queria colocar só o último tópico, que é a respeito do marketing. A gente está na era digital, do relacionamento informal, da tecnologia, da inteligência artificial. E o que vocês podem contribuir com a gente aqui nesse encontro, nesse tema especificamente, já deixando a despedida aqui para a gente encerrando. Olha, eu acho que eu sou o que menos faz marketing, mas mesmo assim, Rafa, descemos para o jogo de novo. A gente nunca tinha feito nada e aí começou rede social e tal. Então a gente ataca bastante rede social de uma maneira institucional, cada um tem o seu jeito. A gente tem um marketing menos agressivo. A gente gosta muito de sair como notícia. Nós somos um negócio de carne, então o nosso negócio de restaurante também aparece como notícia. Acho fundamental fazer, acho fundamental estar presente na cabeça das pessoas, entendeu? Mas também com muito cuidado, muito de acordo ao conceito do teu negócio, ao que tu quer que as pessoas enxerguem o teu negócio. Às vezes a gente acha que só fazer uma promoção ou estar no Instagram por estar fazendo coisas que às vezes o dono do restaurante faz uma chamada legal lá se filmando, aí vai o cara achando que é legal e não é legal aquilo lá, é meio tosco assim. Então assim, tudo tem manha, mas o mais importante é tu fazer um bom serviço, fazer que as pessoas falam bem de você, atendam bem lá dentro, que esse marketing de boca a boca para mim sempre vai ser o mais valioso. Assim. Esse marketing de boca a boca é infinito, né? Isso não tem onde medir. Nós, no Imacai, nós trabalhamos com marketing bem acirro, vamos dizer assim. Nós temos, são 2 pessoas que trabalham internamente para a gente, onde trazem todas as análises do que está indo bem, do que está indo mal, estratégias de... eu não gosto de fazer
descontos, eu gosto de fazer ações, assim, né? Então, por exemplo, em Macai, nós toda semana trazemos algo que é um pouco diferente. Assim, essa semana vamos trazer um camarão carabineiro, semana que vem é ostra, na outra vamos pegar um atum de 70 quilos, igual hoje vai ter, vamos fazer uma cerimônia para abrir esse atum lá. Então, toda semana a gente consegue trabalhar com ideias diferentes e está alimentando as redes sociais a todo momento, não só com hoje tem almoço executivo, hoje tem jantar, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Fica um pouco monótono, né? Como o Gustavo falou no início, né, sobre os sócios que se juntam e ajudam, eu vejo isso também, o marketing também dessa mesma forma. Hoje nós temos a Natália lá, que ela faz a parte de inteligência junto comigo, e nós trouxemos outras empresas que fazem uma área de reels, de vídeos, que hoje está atingindo muito mais, está muito mais na moda. Aí nós temos uma outra empresa que faz a parte de fotografia de cardápio. Então aí nós temos o Léo, que é um cara que trabalha da casa dele, que ele faz o tráfego pago. Só reuniões semanais de análise de, isso aqui está dando certo, isso não está. Então nós trouxemos esse time aí, onde participa de todas as operações nossas, né? Não só o Imacai daqui, Imacai de São Paulo, mas as outras também. Então é um time aí que se junta para fazer aparecer, né? Hoje o marketing do seu negócio é muito, muito, muito importante. Claro, né? De acordo com que o budget que você tem, enfim. Acho que é isso. Hoje em dia o marketing é muito barato do que era. Na minha época lá, no início de fazer página na Veja, era super caro e tal. A gente optou, como todo mundo aqui, comida em Instagram. Perca tempo no Instagram. Seja verdadeiro, como o Edu está falando, seja verdadeiro do que você faz. Teu cliente vem comer o parmegiana, só que você faz o atum para ele se interessar por você. Então, ele te acha pelo atum e vai lá e come o parmegiana. Então, se você não faça do parmegiana, faça de coisas que vai chamar a atenção do seu cliente, de coisas que você está fazendo. E o cliente, ele não é muito ousado, então ele vai pela curiosidade, mas ele come sempre o tradicional. Faça isso. Mas eu faço uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer, que é a dica para mim que vale ouro. A gente faz a pesquisa lá de um método estruturado, tem empresa que vende isso, chamado Resposta, que você entrega um tablet para o cliente e ele responde lá na hora o que ele acha da tua operação. São 10 perguntas que ele responde lá. Estatisticamente, aquilo é a maior verdade que pode ter no teu restaurante, porque 40% dos clientes respondem aquilo lá. E o bom é que os 40% que respondem querem meter o pau na operação. Dificilmente o cara ele fala, nossa, tá ótimo. Fala. Mas a maioria fala, o ser humano tem a tendência a falar mal. E ali tem um mundo de verdades ali. Muitas vezes você está indo mal mesmo. Só deixa eu trocar. Muitas vezes você está indo mal mesmo, tá? Então, use aquilo como uma ferramenta para você basear tudo que você vai fazer no marketing, de cardápio, etc. Faça mídias sociais, mas escute o seu cliente. Escute seu cliente, ele já foi lá. Escute ele. Se você não quer fazer de uma maneira estruturada, vai lá e conversa com ele. Tá tudo bem? E ele vai falar, tá tudo bem. Mas olha o prato, se voltou. Meu sócio, que é chefe, ele está enlouquecidamente atento, pelo prato que volta. Como volta o prato da mesa? Não volta prato com comida sem um maître falar para ele o que aconteceu. Não volta. Parece o prato, ele fala, o que aconteceu? Eu não sei. Você volta lá e pergunta para o cara. Porque eu quero saber por que ele, entendeu? Escute o seu cliente que está dentro da sua casa e perca tempo em Instagram.
Aproveitando que a Lívia pediu, né, Lívia? Sim. Super obrigado, Lívia, pela gentileza de ter coordenado aqui o evento. Vai acabar isso, Lívia? Vai acabar, infelizmente. Então eu queria agradecer vocês por terem vindo, terem ouvido aqui um pouco do nosso sofrimento. Voltando ao que eu falei no início, sejam humildes, aprendam, estudem, pergunte, vá no seu concorrente, pergunta para ele é um ser humano que nem você, ele é um cara que sofre que nem você, ele vai te dar dicas, combina com ele, toma um café, use a Brasel, participe das reuniões, troque figurinhas. Você não precisa perder dinheiro passando pela experiência, aprenda com a experiência do outro, seja humilde, pergunte para ele, tá bom? Pessoal, olha, muito obrigado pela gentileza de a gente poder ter compartilhado aqui grandes memórias aqui, grandes sofrimentos que eu tive na minha vida de restaurantes. Obrigadão, viu? Bom, também muito obrigado, Lívia, bela condução aí, foi muito legal. Obrigado, João, obrigado a Brasel e Juliano pela oportunidade. E eu e o Leonardo somos daqui, qualquer coisa que a gente puder ajudar, estou completamente aberto. E estamos juntos, essa é a ideia. Obrigado a todos pela presença de hoje, obrigado pessoal da Brasel pelo convite, ao estar do lado de duas feras aqui. Foi muito legal, muito bacana essa manhã de hoje. Passarmos aqui um pouco dos nossos desafios, né, para vocês, espero que tenham gostado. Obrigado. Boa. Muito bem, então, queremos agradecer então a participação de todos aqui nesta manhã, agradecer a disponibilidade, né, então, do Gustavo Perego, obrigada pela sua participação com a gente, Eduardo Fornari, o Léo Merjan, que estiveram aqui compartilhando, né, enriquecendo as nossas vidas e as nossas manhãs. Um ótimo dia a todos, obrigada. Umas palavrinhas aqui do nosso presidente da Brasel. Bom dia, obrigado por vocês terem vindo, quem está acompanhando pelo YouTube. Eu acho que sempre muito enriquecedor, além da gente ter os nossos dois da casa aqui, o Gustavo trazendo uma realidade diferente da nossa, e como a gente falou hoje de manhã, né, sempre alguma coisinha de bom a gente leva. Então, obrigado, fica o convite, sempre que quiser voltar a Campo Grande, tá bom? Volte sempre, obrigado.